a gente tem que a resolução desses limites são fundamentadas por esse teorema, né? Então, todas elas, como a gente viu, passam por esse teorema. E aí a gente tem, após colocar a maior potência em evidência e aplicar o teorema, a gente tem três situações que a gente viu acontecer que resumem bem o limite no infinito. A primeira situação é quando não sobra variável. A gente viu, por exemplo, nesse primeiro exemplo que eu resolvi, quando a gente colocou a maior potência em evidência, a gente chegou nessa situação aqui. Ou seja, não sobrou a variável, que nesse caso é x. Quando não sobrar a variável, vai sobrar só a constante, e o limite da constante sempre vai ser a própria constante. Então, esse é o primeiro caso. O segundo caso, quando sobrar variável no denominador. Outro exemplo que a gente resolveu é esse aqui. Quando a gente colocou a maior potência em evidência e aplicou o teorema, a gente chegou nessa expressão. Então, quando a gente chega com a variável apenas no denominador, a gente cai de novo nesse teorema. E como cai nesse teorema, a resposta é zero, certo? Então, se não sobrar variável, o resultado é a própria constante. A variável sobrando no denominador, a resposta é zero. E o terceiro caso é quando a variável sobrar no numerador. Aí pode ser como nesse exemplo, né, que a gente fez, que aí quando a gente fez as contas gerou isso aqui, variável no numerador, ou pode ser como nesse exemplo aqui, que nem era fração, quando a gente usou o teorema já ficou assim, ó, também variável no numerador, porque o denominador aqui, ó, isso aqui está sobre o 1, certo? Nesses casos, como x tende a infinito, a resposta vai ser infinito. E aí é avaliar o sinal, por exemplo. Aqui, estamos trabalhando com valores negativos. Elevado à potência quarta, ele fica positivo. Multiplicado por 7, positivo. Dividido por 5, positivo. Então, resposta mais infinito. Então, é infinito, a análise é de sinal. Aqui também, x sobrou no numerador, resposta é infinita. Aí é pensar, o x é positivo, elevado à quinta continua positivo, multiplicado por 3 continua positivo. Então, a resposta é mais infinito aí.